Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da vitória do Fortaleza sobre o Bragantino, 3-1 no Castelão. Os gols do Leão marcados pelo Daverson aos 3 minutos do primeiro tempo, Kusevich aos 18 do segundo tempo e o Luca aos 2 do segundo tempo. O gol do Bragantino marcado pelo Isidro Pitra aos 37 do primeiro tempo. Com essa vitória, o Fortaleza chega aí aos 14 pontos na classificação. Nesse momento aí, na 18ª colocação. Inclusive, após o vídeo, o pós-jogo aí, eu vou trazer a classificação atualizada. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Foi 3-1 para o Fortaleza, mas poderia ter sido 4, 5. O time tricolor teve uma atuação excelente em cima do Red Bull Bragantino. E olha, o que jogou bola, Lucas Sacha e Matheus Pereira, para mim foram os melhores em campo. É verdade que teve o golaço do Luca Priol, o terceiro de cobertura, que também foi muito bem. Agora, eu não sei o que foi que aconteceu com o Fortaleza. Não sei se foi o abraço que a torcida deu ontem lá no PC, em todos. Uma festa espetacular e aquilo contagiou os jogadores. Não sei se foi já o dedo de Renato Paiva mostrando a sua força e o seu trabalho. Mas que o Fortaleza hoje teve uma atuação bem diferente do que vinha fazendo nos últimos jogos. Isso é notório. Tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo. Ainda mais porque enfrentou um adversário que começou essa rodada na 4ª colocação. Fortaleza enche de esperança o torcedor, até porque com esses jogadores aí que entraram, eram os mesmos que estavam com o Vojvoda. E o time não conseguia render. E agora jogou bem, mereceu a vitória e quem sabe isso possa ser o início de uma retomada do time tricolor na temporada. Fortaleza vence o Bragantino com propriedade naquela que é a primeira vitória do tricolor no comando de Renato Paiva. Resultado fundamental, afinal de contas eram 10 partidas sem vencer. Não tira o Fortaleza da zona de rebaixamento, mas dá um respiro, dá uma motivação. E mais do que isso, uma vitória segura de um time que foi melhor do que o Bragantino, que abriu o placar muito cedo com o Daverson, que conseguiu fazer o 2-0 antes da metade do primeiro tempo, que não sentiu tanto o golpe do gol sofrido no final do primeiro tempo, que faz um terceiro gol com uma arma que tentou durante todo o jogo, aquela ideia de pressionar a saída de bola do adversário. Nessa pressão ali do Daverson, o Luca Priol, uma das boas novidades, entrou durante o jogo no lugar do Pochettino, entrou muito bem, fez um golaço dando a vitória do Fortaleza. Tá tudo resolvido? É óbvio que não. O Campeonato Brasileiro é muito complicado. Mas o Fortaleza, depois de um bom primeiro tempo contra o Bahia, fez um bom jogo, bem consistente hoje contra o Bragantino, uma vitória merecida e que se espera seja um marco de uma reação de um time que até o momento da temporada não engrenou. Mas também é preciso ser dito, fazia tempo, não fazia uma partida tão consistente como a que fez diante da equipe do Red Bull Bragantino. Fortaleza reencontrou a vitória e com autoridade. Contra o Bragantino, o time não só venceu, como jogou bem, e isso é muito importante. Foi uma partida de postura diferente, um nível de jogo mais alto e principalmente um domínio coletivo. Os primeiros sinais aí do trabalho do Renato Paiva. No primeiro tempo, Fortaleza pressionou demais a saída de bola do adversário. Foi um time compacto, agressivo, inteligente, e o Bragantino errou muito, errou demais, e o Fortaleza soube aproveitar. Foram várias chances criadas de forma diferente, bola aérea, jogada trabalhada, chute de fora da área, e com 2-0 no primeiro tempo já encaminhou a vitória. Daverson ali sendo um cara muito importante para fazer 1-0, o Kusevich fez o segundo, e no segundo tempo o bom jogo continuou. O Priol acabou marcando um golaço e mais uma pressão ali do Fortaleza e controlou o jogo depois disso. Tinha tomado 2-1, é verdade, mas de forma geral um time bem organizado. Destaque muito grande para Sacha e também o Matheus Pereira, que foram dois jogadores que deram o ritmo ao time junto com o Priol. O Pochettino também foi bem enquanto esteve em campo e de forma geral, no fim, o que importava mesmo era a vitória e ela veio por 3-1 e mais do que os 3 pontos, o recomeço com confiança de um bom trabalho e um bom futebol. O Fortaleza volta a sorrir e com motivos reais para isso na noite de hoje.
vitória fundamental, inegociável. Fortaleza na briga contra o rebaixamento e vou te falar, Fortaleza dá um salto muito importante para sair do Z4. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Se o Fortaleza tinha feito um bom primeiro tempo contra a equipe do Bahia, chegou a sofrer um susto contra esse bom Red Bull Bragantino, que tá dando mole, mas dessa vez sacramentou quando tinha que fazer. Logo no começo do jogo, gol de cabeça do Daverson. E outro gol na jogada aérea de Kusevich. Em menos de 20 minutos o Leão tava ganhando por 2-0. Mas aí, irmão, num contragolpe aos 37 do primeiro tempo, o Isidro Pita, o paraguaio, ele marcou um gol, meu parceiro, de Romário. Meteu um drible lindo e chutou no alto pra fazer 2-1. Mas aí na reta final, o time de Renato Paiva sacramentou o resultado, fez 3-1. Fortaleza não desequilibrou no segundo tempo como fez contra o Bahia, continuou jogando. Eu acho que esse gol do Bragantino foi importante para manter atenta a equipe e o Leão consegue voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O time agora tá com 14 pontos e encosta ali no pelotão. Tá brigando ali para não cair fora da zona. O Bragantino ofensivamente joga bem, mas dá mole em lances capitais e tá em quarto lugar. Até que enfim, na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o torcedor que foi à Arena Castelão acompanhar o Fortaleza hoje viu um grande espetáculo. Foi a terceira vitória do time no campeonato, mas a primeira com uma identidade diferente, com proposta de jogo, com o time mostrando que a chegada do Renato Paiva já surtiu efeito. O Fortaleza venceu o Fluminense na primeira rodada, aquele jogo 2-0 tão sofrível, aquele resultado elástico contra o Juventude 5-0, mas esse jogo de hoje, 3-1 diante do Bragantino, foi aquele placar que dá esperança para o torcedor. Sabe aquela ideia de virada de chave? Parece que, enfim, começa a se tornar realidade. Um time que já esboçava uma reação diante do Bahia, jogou bem, empatou em 1-1, e diante do Bragantino, nessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez o que ainda não havia feito em 2025. Jogou com intensidade do começo ao fim. Fez o primeiro gol com o Daverson logo no comecinho do jogo, conseguiu desenvolver uma boa partida, fazendo o segundo ainda no primeiro tempo. Viu o Bragantino até diminuir a vantagem, mas no começo do segundo tempo, Luca Prior, que entrou ainda na primeira etapa no lugar do Pochettino, que sentiu o joelho, aproveitou a saída errada do goleiro Lucão e de cobertura fez o terceiro gol do tricolor do PC. Um Fortaleza completamente diferente, um time que buscou o resultado e conseguiu fazer uma partida muito sólida e com vários pontos positivos desses jogadores que jogaram bem e que pedem passagem. Herrera, que entrou muito bem, o próprio Luca Prior, que fez o gol e fez uma boa partida. Outros nomes que se destacam, nomes conhecidos já, Marinho fez uma partidaça. É isso, o Fortaleza tem Grêmio na próxima rodada, sabe da dificuldade da caminhada, mas é o momento de olhar para esses pontos positivos e esperar também que o pior já tenha ficado no passado e que esse novo Fortaleza possa, enfim, começar a dar mais alegrias para o seu torcedor. Um abraço. Atuação consistente, vitória convincente e fim de jejum de 10 jogos. Fortaleza bate o Bragantino por 3-1, mostra evolução com Renato Paiva. A semana livre de trabalho surtiu efeito. O time do Fortaleza foi superior desde o primeiro minuto. Postura ligada, marcação forte, pressão alta. O Fortaleza sufocou a saída de bola do Bragantino. Um dos gols, inclusive, sai justamente assim, do Fortaleza forçando o erro da saída do Braga. Defensivamente, o time esteve muito bem posicionado. Quase não deu espaço. Ainda faltou um pouco de capricho nos contra-ataques. Poderia ter sido um placar até mais elástico. Bola parada, resolveu no primeiro tempo. Pita diminuiu numa falha do Tinga. Mas fora esse susto, o Bragantino pouco incomodou. O resultado leva o Fortaleza a 14 pontos. Fica a 1 ponto do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que hoje é o Santos. Coletivamente, o time funcionou muito bem. Mas é óbvio que algumas peças se sobressaíram. O caso do Matheus Pereira, que deu um upgrade no meio de campo tricolor, criativo, dinâmico, maestro do time já. O Lucas Sacha foi o cara da intensidade, venceu muitos duelos, desarmou muito também. O Marinho, que foi a principal arma ofensiva, ele tentou muito, teve muitas chances de marcar, mas desperdiçou. Lucas Prior, que entrou bem, deu mais ritmo do que o Pochettino, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo. A vitória foi mais do que necessária e o melhor, veio com desempenho. Agora é manter o nível de atuação para sair de vez da zona de rebaixamento. E você, torcedor tricolor, o que achou da atuação do Fortaleza? Deixa aí tua opinião
nos comentários. Um começo avassalador. Parece que nos primeiros 20 minutos o Fortaleza incorpora o espírito de leão. Era aquilo que o Fortaleza mostrou dentro de campo que a torcida sempre esperava. Principalmente, começo de jogo, você quer matar um time que está visitando, você faz um gol logo, diabo de mosquito, escuta esse, massa bruta, escanteio, cabeçada do Davidson, nunca critiquei, subiu mais do que todo mundo e carimbo primeiro. O time ainda continua pressionando. O time do Bragantino ficou meio tonto. É essa pressão que a gente queria. É essa imposição quando se joga dentro de casa. E aí a jogada ensaiada, Matheus coloca uma assistência para o Kusevich, que fantástico, faz o segundo gol. Aquela jogada é ensaiada, mais do que ensaiada, a bola vem, escanteio, Matheus Pereira domina, Kusevich passa, entra no facão e faz o segundo. Aí o que o Fortaleza deveria ter feito? Ter marcado no segundo terço do campo, ter marcado no meio campo, porque o Bragantino iria partir. Mas eu entendi um pouco o que o Renato quis fazer. O Paiva, treinador, recuar o time para partir no contra-ataque, fazer o terceiro e matar o jogo. Só que houve falha lá atrás. O Fortaleza chamou. E o gol do Bragantino, estava querendo achar o gol para voltar para o jogo. Desce para o vestiário, tudo que o Fortaleza precisava. Começo de segundo tempo. Olha como o futebol tem umas coincidências engraçadas. Erro do Lucão, no pé do Luca, que brusca que pariu. Que golaço de cobertura, hein? Que golaço! Fez o terceiro aí, meus amigos. Praticamente fechou o caixão. Presta atenção que o Castelão fica no meio de dois grandes eventos que nós estamos tendo aqui na cidade. Fortal de um lado, Aleluia do outro. Antes do Fortaleza ir para o Castelão, com certeza ele passou no Aleluia. Me segue aqui. Não para. Eu tenho uma frase que você vai levar para a vida. Me segue aqui. Isso, segue aqui no Arena Futebol Clube. A frase que você vai levar para a vida que o futebol nos ensina é a seguinte, ó. Você pode estar no subsolo e pode conquistar a vitória com uma cobertura. Fortaleza 3, Bragantino 1. Aquele abraço. Fala galera, Razão e Clubismo, bem rapidinho. Essa disposição, essa qualidade não é para estar onde está. Esse time pode entregar muito mais e vai entregar. Ótima partida de todos, da arquibancada e do campo. A entrega começou, esse jogo começou ontem no PC e terminou aqui hoje. Valeu! É isso, tiramos o peso das costas. Vamos continuar trabalhando. É isso. O trabalho segue. O time tem qualidade. E finalmente, depois de mais de 2 meses, o Fortaleza volta a vencer. Fortaleza 3, Red Bull Bragantino 1. E a primeira vitória de Renato Paiva. O renatismo ou o paivismo começou, chame como quiser. Brincadeiras à parte, Fortaleza vinha numa pressão absurda. Tanto que ganha e nem sai da zona de rebaixamento. Fortaleza tem 2 jogos a menos. Encara na sequência o Grêmio, um desses jogos atrasados, depois o Corinthians fora de casa. Ainda é um momento de muita turbulência, mas que chega um respiro, um alívio, para dar tranquilidade para o torcedor. Um torcedor que deu o abraço da torcida tão leal na sexta-feira no PC. Hoje, de novo aqui na Arena Castelão, mais de 20 mil tricolores, em meio a Aleluia, em meio a Fortal. Fortaleza sai na frente com o Daverson, depois amplia com o Kusevich, leva um gol do Pita, numa falha do Tinga, mas no segundo tempo, num golaço de Luca Prior, dá números finais da partida, 3-1 Fortaleza, e poderia ter sido mais. O goleiro Lucão do Bragantino fez algumas defesas importantes. Vitória para lavar a alma. Não pode ser só isso, a gente quer mais, a gente quer uma constância. A gente tinha feito um jogo entre altos e baixos na estreia do Paiva contra o Bahia. Agora, mais um bom jogo. Quem foi o nome da partida? Você sentiu diferença nesse Fortaleza com Renato Paiva? Qual a sua opinião? Diz aqui embaixo nos comentários e dá o like, porque o Leão ganhou. Você nunca vai entender o que é nossa paixão.
Passados mais de 75 dias e o Fortaleza finalmente reencontrou a vitória. O sentimento que tantas vezes fez parte da trajetória do antigo treinador tomou conta do peito do torcedor do Lion nessa noite. Vibrar pelos 3 pontos era algo rotineiro para esse time até pouquíssimo tempo atrás. Mas tudo virou de cabeça para baixo e a missão de Paiva era muito mais complexa do que parecia. Porque além de Português ter que entregar um bom trabalho e livrar o clube do rebaixamento, Renato tem a missão de preencher um buraco que ficou no peito de um torcedor que tinha alguém para confiar na beira do campo. Sempre quando a equipe esteve em perigo nos últimos anos, o ex-argentino soube defender muito bem o tricolor de aço. Só que agora esse roteiro já não é mais possível. Dito isso, o Paiva com essa vitória preenche o espaço da esperança também. No acreditar que é possível fugir do pesadelo sem o antigo herói. É possível sonhar e acreditar em dias melhores no campo. Isso não necessariamente significa que a equipe tenha tido uma grande atuação também, mas como em todo início de trabalho o time comprou a ideia de Paiva, esse momento será crucial para buscar pontos. Foram 4 de 6 desde quando ele assumiu, em desafios difíceis. O Lion criou oportunidades e poderia até ter marcado mais do que os 3 gols nessa noite. Isso é o símbolo de que o time tem um caminho a seguir, na busca pelos resultados e objetivos dessa temporada, porque a missão de Paiva também não é entregar um grande futebol, mas sim buscar esses pontos para garantir o Fortaleza no lugar onde o time se acostumou a habitar nessa década, na Série A do Campeonato Brasileiro. Matheus Pereira e até Herrera mostram que podem ser importantes nesse momento, principalmente o meia que mudou o setor do time em pouco tempo de trabalho e com a mudança de treinadores também. O Fortaleza nesse momento está a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. De uma coisa é fato, o Fortaleza não vai ser rebaixado. Se você tá pensando que o Fortaleza vai ser rebaixado, e você, já acorde para sua realidade, viu? O Fortaleza venceu o Bragantino por 3-1. Eu sei que você, torcedor do Fortaleza, já tá sentindo o dedo do Paiva aí, mudou algumas coisas. O elenco é o mesmo, do Vojvoda, mas sabemos, não vamos entrar em detalhe aqui, né? Você aí que tava zoando o Fortaleza, já passou sua fase. Quem zoou, zoou. Quem tirou onda, tirou onda. Quem ganhou o título em cima do Fortaleza, ganhou. Quem eliminou o Fortaleza, eliminou. Agora tá difícil, viu? Porque se esse time, eu já falei aqui desde o início do ano, se o time do Fortaleza, se eles realmente querer jogar futebol, é um dos melhores times do futebol brasileiro. Se eles querer realmente jogar futebol, sem negócio de rachadinha de elenco. Agora eu vou perguntar aqui de novo, será que o time do Fortaleza vai passar o Ceará na tabela de classificação? Essa é a tabela de momento aqui, ó. Olha só a distância. Eu não tô aqui afirmando nada, é claro. Eu só estou fazendo uma pergunta. Será que o Fortaleza vai passar o Ceará na classificação do campeonato? Comenta aí, deixa teu comentário o que você achou dessa partida hoje do Fortaleza, que atropelou o Red Bull Bragantino. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fortaleza 3-1 sobre o Bragantino. 3 pontos importantíssimos aí na conta do Leão, né? Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui a classificação atualizada, né? Os 4 primeiros ali, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Bragantino. Fortaleza na 18ª colocação, são 14 pontos em 15 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fez 16 gols, tomou 21, tem um saldo de -5 e um aproveitamento aí de 31,1%. Tivemos além do Fortaleza, Botafogo e Corinthians 1-1, Mirassol e Vitória 1-1, Sport 2-2 com o Santos. Rapaz, o Sport botou 2-0, com a mais ainda levou empate. Palmeiras 1-0 no Grêmio. Aí teremos nesse domingo São Paulo e Fluminense, Cruzeiro e Ceará, Inter e Vasco, Bahia e Juventude e Flamengo e Atlético Mineiro são os jogos desse domingo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.